Bom, e aí galera, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje será sobre Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial vai ocorrer na Inglaterra do século XVIII. Ela tem como característica importante a substituição da produção artesanal agora pela produção industrial, pela produção da mão de obra da fábrica, com a mão de obra assalariada. Além disso, a gente vai ter a consolidação do capitalismo como principal viés econômico. Para a gente compreender o processo da Revolução Industrial, a gente tem que compreender por que a Inglaterra é pioneira nesse processo. Para isso, a gente tem que ter em mente três características importantes que a Inglaterra acumulou nesse período, sendo a primeira dela o acúmulo de capital na mão da burguesia. A burguesia vai ganhando potência econômica e potencial político desde as revoluções gloriosas, na qual a gente vai ter a queda daquele regime monárquico antiquado e a instauração de um parlamentarismo. Isso faz com que a burguesia tenha maior poder político. Para ganhar um acúmulo de capital também, a gente tem dois tratados importantes, sendo o primeiro o Tratado de Methuen, que é um tratado de panos e vinhos, na qual a Inglaterra iria ceder tecidos para Portugal e Portugal iria ceder vinhos para a Inglaterra. E outro tratado importante são os atos de navegação, com o qual a Inglaterra agora vai ter uma maior representatividade política e econômica dentro da Europa. Ela vai fortalecer seu comércio. Outra característica importante é que a Inglaterra vai ter um acúmulo de matéria-prima, principalmente o carvão, que vai fornecer energia para essa nova máquina a vapor que surge agora. E a terceira e última característica importante é a mão de obra. A Inglaterra vai ter um excedente de mão de obra. Por quê? Porque ocorre dentro da Inglaterra um ato, uma lei, que é a Lei dos Cercamentos. A Lei de Cercamentos simplesmente vai fazer com que aquela população que vivia no campo comece a ir para a cidade. A população vivia no campo porque ela tinha direito à terra cedida pelo Estado. E o Estado vai começar a tomar esta terra para agora ter uma produção de ovelhas. Ovelhas que iriam ceder lãs para a indústria têxtil, principal indústria inglesa deste período. Isso faz com que aquela população que vivia no campo comece a migrar para cidades e por causa da pouca qualificação profissional, ela só vai conseguir empregos dentro das fábricas. As fábricas desse período são extremamente insalubres, barulhentas, abafadas e com péssimas condições de trabalho. As jornadas de trabalho nesse período chegam de 12 a 16 horas. Existiam castigos físicos no qual o empregador castigava fisicamente o proletariado, aquele trabalhador, aquele vendedor da sua mão de obra. Além disso, era utilizada a mão de obra feminina infantil de forma muito latente. Como assim? A mão de obra infantil era extremamente importante para poder conseguir alcançar pedaços pequenos da fábrica que um adulto não conseguiria utilizar. E ele receberia muito menos do que um adulto habitualmente. Além disso, não existiam leis trabalhistas. Leis trabalhistas, se você fosse mandado embora, por exemplo, nesse período, você estava à mercê do seu destino, você não tinha direito algum. Além disso, além dessa ausência de leis trabalhistas, você também tinha os salários irrisórios. Seu salário era muito baixo, perto da jornada de trabalho. Bom, para tentar reverter este processo, essa exploração da mão de obra, começam a surgir os sindicatos. Sendo que os dois principais modelos a serem apresentados neste período é o ludismo e o cartismo. O ludismo ele era um viés muito mais violento. Ele não buscava por um viés democrático. O ludismo, os trabalhadores adentravam as fábricas e buscavam quebrar as máquinas em forma de protesto. Já o cartismo não. O cartismo ele buscava um viés muito mais democrático, através da Carta do Povo. Eles buscavam o seu poder através do parlamento, através do diálogo. Fato crucial também que a gente tem que ter em mente nesse período é a alteração da vida urbana. Bom, como as longas jornadas de trabalho,
as pessoas não conseguiam morar longe das indústrias, então a cidade crescia de forma desordenada ao redor da indústria. O suar do apito da indústria que ditava o dia a dia das pessoas. As cidades vão crescendo e a população urbana começa a aumentar neste período. A gente pode separar a Revolução Industrial em 3 fases distintas, sendo a primeira dela essa que a gente está falando, no qual tem o surgimento da locomotiva, do navio a vapor e do tear mecânico. Para entender as tecnologias desse período, é interessante a gente pensar no livro do Júlio Werner, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. A Volta ao Mundo em 80 Dias vai citar essas novas tecnologias que estão surgindo nesse período. É um livro extremamente pequeno e interessante para a gente pensar. Ele vai representar muitas das características e inovações tecnológicas que vão surgindo agora. Com a segunda Revolução Industrial, que ocorre por volta de 1860 até 1946, mais ou menos ali, de meados do século XIX a meados do século XX, diversos países vão buscar agora se industrializar, como a Alemanha, a Prússia, a Rússia. Outros países vão buscar esse processo de industrialização. Além disso, a gente vai ter o emprego do aço agora como uma principal matéria-prima para a produção. E vão surgir novas fontes energéticas, como a energia elétrica com a lâmpada que vai ser criada pelo Thomas Edison. Como agora também a indústria automotiva vai começar a crescer com a fabricação, o surgimento do petróleo e do motor a combustão. Bom, e aí também neste período, principalmente voltado dentro da indústria automotiva, vai surgir o modelo fordista. Henry Ford vai fazer um modelo de padronização do produto. Dentro disso vai ter o Ford T. Todos os Ford T eram produzidos de forma igual. Todos eram pretos. E qual que é a importância disso? A importância disso é que com a padronização você reduz o preço de produção e consegue produzir de forma mais rápida e barata. E essa é uma das principais características da segunda Revolução Industrial. Além disto, a gente tem um período que a gente chama de Terceira Revolução Industrial. Alguns historiadores têm falado que os avanços tecnológicos a partir da segunda metade do século XX se caracterizam como uma Terceira Revolução Industrial. É uma revolução mais voltada para a robótica e cibernética, com a criação do computador, do fax, da engenharia genética, do celular e de diversas inovações que surgem nesse período. Alguns sociólogos já estão debatendo, tendo a ideia que talvez esteja ocorrendo a quarta Revolução Industrial agora. Mas isso aí é um assunto muito mais complexo e ele é um assunto posterior, que não nos interessa agora. As consequências da Revolução Industrial agora são maior lucratividade da burguesia, o que vai gerar uma maior desigualdade social diante da exploração da mão de obra do proletariado, uma maior urbanização. As cidades vão se tornar maiores, a gente vai ter um índice urbano muito maior do que um índice rural. A gente vai consumir mais produtos diante dessa produção em massa e menor custo. A gente vai ter também uma facilidade de comunicação e de locomoção diante dessas novas tecnologias que surgiram. Por exemplo, a máquina a vapor, o navio, o avião que vai surgir no século XX. Vão facilitar o maior acesso e locomoção. Tudo bem? Bom, na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me perguntar. Aqui embaixo na descrição vai ter o site com todas as informações da aula. Bom, até a próxima semana. Até mais.